Continua. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais um estudo que iremos realizar essa noite no Centro Espírita Allan Kardec, em Vila Velha, Espírito Santo. É com muita alegria que nessa noite teremos a nossa querida amiga Andréia Lima, que vai nos dirigir nesse estudo, trazendo tudo aquilo que ela estudou para nós. E assim, então, ao iniciarmos a nossa reunião dessa noite, vamos nos harmonizar, conectando com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, com os nossos anjos guardiões, pedindo a Jesus que traga a todos nós paz, calma, tranquilidade para assistirmos ao estudo que a Andréia preparou com muito amor e com muito carinho, e que ela seja intuída para trazer aos nossos corações os seus ensinamentos, Jesus. E assim, então, nesta noite, nós lhe pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra a todas as criaturas. Que assim seja. A nossa querida Andréia Lima, a palavra é toda sua. Muito obrigada. Boa noite a todos, aos amigos que estão na sala virtual, aos amigos que estão aqui no salão. Para vocês aí da sala virtual que não estão vendo, que não está vendo o salão agora, tá lindo. E é muito emocionante estar aqui de volta, vendo pessoas no salão, projetando o estudo daqui da nossa casa, é muita emoção. A gente aqui está todo mundo muito contente aqui. Eu vou projetar aqui a tela. Vamos lá. Já está aparecendo aí, Leandro? Está aparecendo, né? Legal. O estudo de hoje está no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que está intitulada, né, Que Tendes? Essa lição, Emmanuel pegou o versículo que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 5, que nos diz o seguinte: quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. Essa narrativa que está no Evangelho de Marcos, ela narra a segunda multiplicação do que Jesus fez, né? A segunda multiplicação dos pães. A primeira multiplicação está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, quando houve a primeira multiplicação dos pães. E a narrativa vai nos contar, né, a história é que as pessoas ficaram sabendo que Jesus, né, estava indo para uma cidade, e lá naquela época, né, não tinha rede social, não tinha telefone, então era o povo que falava, né, através do boca a boca, e a multidão ficou sabendo que para onde que Jesus estava indo e decidiram acompanhar Jesus. Só que o detalhe é que Jesus estava indo de barco, né? Jesus e seus discípulos estavam indo até o destino de barco, mas a multidão, no esforço, né, no desejo de acompanhar o Cristo, de seguir o Cristo e acompanhar todos os ensinamentos, decidiram percorrer lá, passaram por várias cidades até chegar no destino onde Jesus, né, estaria. E chegando lá no local, após, né, aí Jesus viu aquela multidão toda, ele se compadeceu das pessoas que escolheram segui-lo, né, e curou alguns enfermos, né, e
e falou para todas elas, né? E Jesus reconheceu o esforço daquela multidão. Então, ele estava realmente, como se diz, feliz por perceber que aquelas pessoas saíram da sua zona de conforto, peregrinaram, né? Percorreram quilômetros a pé até chegar ali. Então, ele estava muito feliz, né? Com aquele esforço da multidão. E no final do dia, os discípulos chegaram até Jesus e pediram para ele, né, para que ele se despedisse da multidão, alegando que a multidão precisava retornar, precisava se alimentar, e ali onde eles estavam no deserto não tinha como obter o alimento, então era necessário que ele se despedisse para que a multidão retornasse e parasse no primeiro vilarejo para poder se alimentar. Mas Jesus disse que não, não posso permitir que essas pessoas que vieram, que escolheram me seguir, que escolheram estar aqui, não posso permitir que elas retornem assim, né, dessa forma. E aí Jesus pede, né, pergunta para os discípulos o que eles tinham ali de alimento. E nessa narrativa da primeira multiplicação, os discípulos levaram até Jesus 5 pães e 2 peixes. E foi aí que Jesus realizou, né, a primeira manifestação da multiplicação. Reflexão dessa narrativa, que Jesus sempre ampara todos os que o seguem, a todos os que seguem os seus ensinamentos. Então, ele nunca desampara, ele sempre vai fazer, ele sempre vai cuidar, né, de todos que se esforçam para estar junto dele, para pôr em prática os ensinamentos que ele, né, nos deixou. E aí, voltando lá para o versículo de Emmanuel, que está no Fonte Viva, né, quando Jesus questiona, né, quantos pães tendes? E aí tinha um menininho que tinha um cesto lá com 7 pães. E aí a história, ela praticamente se repete, trata-se de uma multidão que seguiu Jesus, que escolheu estar com ele, e já haviam 3 dias que elas estavam ali, aquelas pessoas. Na primeira multiplicação, a história conta que tinham cerca de 5.000 homens, fora crianças e mulheres, e nessa segunda multiplicação tinha em torno de 4.000 pessoas. Então Jesus, mais uma vez, manifestou essa multiplicação e alimentou a todos de forma que sobrasse, de forma que as pessoas pudessem até levar para casa. E aí vem algumas indagações de Emmanuel nessa lição, né, do livro Fonte Viva, onde Emmanuel indaga: teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com algum recurso? Né? Será que se ninguém ali colocasse diante dele aquela pequena quantidade de pães, será que ele teria conseguido? Então, será que nós, de alguma forma, temos cooperado com Cristo para que ele manifeste a multiplicação, seja de pães, seja de qualquer outro recurso, ou até mesmo boa vontade, né? E aí Emmanuel continua com a indagação no seguinte: poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade do nosso coração? Fica aí, né, a reflexão para que a gente se atente. Será que eu tenho cooperado, eu tenho me colocado à disposição? Será que eu tenho me esforçado de alguma forma para que Jesus multiplique a minha intenção, né, a minha ideia, seja material, seja só intencional, né, o sentimento? E aí eu me recordei de uma passagem que está lá no Evangelho, novamente de Mateus, no capítulo 13, que diz assim: pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. Quando eu li isso, na verdade, quando eu escutei e depois eu fui ler, eu achei até que eu era um pouco injusto, né? Então, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, e a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. Eu fiquei um pouco confusa nesse versículo, né? Eu fui tentar entender o que será que essa mensagem tem para nos trazer.
E aí eu fui lá no livro Pensamento e Vida, né, que a primeira lição, intitulada Espelho da Vida, eu peguei só alguns itenzinhos, né, mas a lição em si, ela é belíssima e rica nesse entendimento, que diz o seguinte, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. O que eu linkei essa lição do livro Pensamento e Vida, também Psicografia de Chico, com a passagem lá no Evangelho de Mateus, que aquele que tem será dado ainda mais e terá em abundância, e aquele que não tem será tirado o pouco que tem. Qual foi o link que eu fiz? Que eu, interpretei e vou compartilhar com vocês. Se eu tenho e eu faço bom uso, ou seja, se o meu pensamento, a minha mente está relacionada ao ter, eu vou adquirir mais. E eu vou ter em abundância, porque eu vou vibrar nisso. Se eu não tenho e eu reclamo, eu murmuro que eu não tenho, é isso que eu vou atrair, eu vou continuar não tendo e vou perder até o pouco que eu tenho. Porque a gente pede, e é recíproco. Lá na lição do livro Pensamento e Vida, diz que em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Então, se eu emano, eu recebo de volta. Então, se eu tenho e eu almejo ter, e eu vibro nisso, aí eu vou ter mais e vou ter em abundância. E se eu faço o contrário, é o do contrário que vai acontecer, obedecendo essa vibração do universo que é recíproco, né? Então, eu penso, como está ali, o reflexo esboça a emotividade, então eu sinto, eu plasmo a ideia e a ideia determina a atitude. Então, a gente pensa, cria e age, né? A gente transforma aquilo que a gente está pensando em ação. Haroldo Dutra fez um estudo sobre essa lição, dessa espelho da vida, e ele fala que nós criamos a realidade que nós queremos. Então, quanto mais eu penso determinada coisa, mais eu crio aquilo. A gente teve um estudo aqui, certa vez, aqui na casa, onde o expositor falou da palavrinha reclamar, que reclamar vem de clamar, né? Vem de pedir. Então, se eu reclamo, é como se eu estivesse pedindo duas vezes, né? Eu estou reclamando, então eu estou pedindo com mais força. Então, quanto mais eu reclamo de determinada situação, eu estou pedindo com mais força. Então, se eu reclamo de uma dor, ela vem de forma mais intensa. Se eu reclamo que eu não tenho, e aí vem o Evangelho de Mateus, a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem, porque se ela continuar vibrando no que não tenho, ela vai continuar não tendo e vai acabar perdendo esse pouquinho. Então, essa foi a reflexão que eu tirei dessa passagem. E aí, quando a gente se remete à lição de Emmanuel, que tendes, e aí Jesus pergunta quantos pães tendes, o que nós temos? O que eu tenho vibrado? O que eu tenho desejado? Né? E aí, seguindo também nesse pensamento do livro, Pensamento e Vida, na lição 3 tem a lição intitulada Cooperação. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Então, não é que a gente tenha que ajudar com aquele pensamento, vou ajudar porque eu vou ser ajudado. Então, tipo assim, estou precisando de ajuda, então eu vou ali oferecer uma ajuda para ver se eu sou ajudado. Não é esse o raciocínio. O raciocínio é, quem ajuda automaticamente recebe de volta. Uma vez que a gente recebe aquilo que a gente emana, então se eu estou ajudando, se eu estou emanando amor, se eu estou emanando caridade, auxílio, é isso que vai voltar para mim. E aí, eu não poderia deixar de lembrar também do óbolo da viúva, que dispôs tudo o que ela tinha. Eu não vou entrar aqui
na história em si, na parábola, mas eu peguei um trechinho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec nos traz, eu peguei só esse trechinho, que ele diz assim: será só com dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que não se tenha o dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Então, se eu quero ajudar, mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a intenção, eu tenho a boa vontade, eu vou encontrar. Como diz aqui, você vai encontrar 1000 ocasiões, 1000 formas de fazer aquilo que você deseja, com recurso ou não. O seu desejo vai se manifestar e se você dispuser de algo, Jesus vai multiplicar aquilo. E com base nessa reflexão, eu me recordei daquele Fraternidade Sem Fronteiras, não sei aqui dos companheiros da sala virtual e daqui do salão também, eu acredito que talvez até todos conheçam ou já tenham ouvido falar do Fraternidade Sem Fronteiras, e certa vez eu assisti um vídeo falando a respeito. O fundador e presidente do Fraternidade Sem Fronteiras era um rapaz que é uma pessoa que desde criança ele se incomodava com a fome de crianças lá na África. Certa vez ele viu uma reportagem, ficou comovido, chorou com aquela situação, e eu até peguei lá um resuminho lá no site do Fraternidade Sem Fronteiras, resumindo um pouco, né, que o Fraternidade Sem Fronteiras nasceu de um chamado do coração. O Wagner Moura, que é o fundador, ele era ainda menino quando se viu chorando pela fome no mundo. Uma dor que o acompanhou pela juventude, e quando já se dedicava a trabalhos voluntários na periferia, na cidade onde ele morava, e adulto, o fez decidir ir à África. E daqueles primeiros dias, né, da juventude dele até os dias de hoje, uma série de felizes acontecimentos vem tecendo essa história de fraternidade pela África e por um mundo de paz. Essa história me chamou a atenção porque partiu de um desejo do coração dele, né, desde menino, e aquilo cresceu com ele à medida que ele foi, né, crescendo e também evoluindo, e quando ele teve a oportunidade, ele não pensou duas vezes, ele foi. E hoje, eu não sei o número que está, porque eu não tenho acompanhado, né, em tempo real, mas até 1 ano, 2 anos atrás, eram cerca de 18.000 pessoas já apadrinhando crianças, voluntários, médicos, de todas as especialidades, né, de diversas especialidades, artistas que abraçaram a causa. Então, o projeto cresceu, uma corrente que se multiplicou, tendo início um desejo no coração, que partiu dele. E ele não deixou de lado, ele fez com que ele pôde, ele se doou da maneira que ele pôde, e por ele ter se doado e ter colocado ali, Jesus, é isso aqui que eu tenho. E Jesus multiplicou e tem multiplicado, né? Como eu coloquei aqui, que eu peguei lá no site, de lá para cá, uma série de acontecimentos felizes e edificantes vem acontecendo. A corrente só tem aumentado. E quem assistir é de chorar. É um projeto lindo, que dá vontade de estar lá, mas aí eu particularmente me pego limitada, eu ainda, né, não consigo ainda desapegar de algumas situações para poder abraçar uma causa dessas, mas é louvável, é lindo de se ver, é emocionante, e isso nos motiva a fazer aqui onde a gente está. Talvez eu não tenha ainda a condição ou a competência ou a maturidade para estar lá com eles, mas eu tenho outra aqui pequenininha que eu posso fazer e pode ser multiplicado onde eu estiver. Então, essa lição que Emmanuel nos traz no estudo de hoje, eu interpretei dessa forma, da gente se atentar ao que a gente tem, o que a gente pode colocar à disposição do mestre para que ele multiplique. Né? O Fábio, que está aqui na minha frente, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, e recentemente ele teve que me lembrar o que a gente já havia conversado, porque às vezes a gente se apega tanto a algumas situações que a gente esquece do que a gente já estudou, do que a gente já absorveu, mas tem situações que a gente esquece, e aí a gente novamente conversou sobre isso, do pouquinho, da gente não deixar de ajudar porque é pouco, eu não consigo fazer muito,
E aí eu vou lembrar lá do óbolo da viúva, que, né, que tem um trechinho lá que, será que é só com dinheiro que a gente pode fazer? Se eu não tiver dinheiro, eu vou ficar inativo e não vou fazer nada? Não, a gente tem várias, infinitas possibilidades de colocar à disposição do mestre a nossa migalha para que ela seja multiplicada. E o tempo corre. E aí também eu não poderia deixar de contar uma historinha para reforçar essa questão da boa vontade, da boa intenção. O Fábio já ouviu essa história, acho que outros aqui também já ouviram, e é sempre importante lembrar dessa reflexão para reforçar. Essa historinha do menininho das estrelas do mar, um escritor, certa vez, ele decidiu alugar uma cabaninha de frente para o mar para ele escrever. E aí ele observou que tinha um garotinho lá, a areia estava repleta de estrelas do mar, espalhada, eram muitas, milhares, por todo o litoral. E o garotinho lá, pegando uma estrelinha e lançando no oceano. Pegava uma estrelinha e lançava. E o escritor, vendo aquilo, se aproximou do menino e falou: meu jovem, você acha mesmo que você vai conseguir salvar essas estrelas, fazer diferença para essas estrelas? São milhares, são quilômetros de areia e elas estão aí morrendo. O que você está fazendo não vai fazer diferença. E aí o garotinho olhou para a estrela, olhou para o escritor, falou assim: para essa daqui eu vou fazer a diferença. E jogou. E ele desmontou, né? E ele, sim, entendeu que o garotinho, né, a mensagem que o jovem garoto passou para ele e teve um estado e falou: pô, eu vou fazer a diferença também, porque ele entendeu o recado e pegou a estrela e começou a jogar. Então ficou ele e o garotinho lançando as estrelas de volta, fazendo a diferença na vida de algumas. E quando se distraíram ali, já tinha mais uma turma, né, várias outras pessoas pegando estrelas e jogando no mar. Então, olha só, a multiplicação de uma ação, né, despretensiosa, porque ele não tinha pretensão de salvar todas aquelas estrelas que estavam lá secando. Ele não tinha essa pretensão, ele tinha a pretensão de fazer o que estava ao alcance dele. E aquela ação, aquele gesto, é claro que isso é uma história para nos fazer refletir sobre as nossas ações, sobre a importância da gente dar valor ao pequeno, ao simples, de forma que a gente confie na providência divina. Aos nossos olhos parece algo pequeno, parece algo irrisório, mas aos olhos de Deus é grandioso. E se a gente colocar à disposição, vai ser multiplicado, seja qual for o que a gente estiver dispondo. E aí, voltando lá para o título do nosso estudo, que tendes, né, o que nós temos para colocar à disposição, quais os desejos que a gente deixa guardadinho no nosso íntimo, quais são os sonhos que a gente tem em prol de um bem maior, em prol de uma coletividade. Vamos botar para fora, vamos dar força a essas ideias que a gente tem e que a gente guarda para a gente achando que não vai fazer diferença. E aí eu peguei uma figurinha antiga, que eu já conheço há um tempo, mas que eu sempre gosto de ver, e achei que fechava essa reflexão, que é essa imagem aí, né, do garotinho, né, dizendo: é tudo que eu tenho com o seu coração. E Jesus responde: mas é tudo que eu quero. É só disso que ele precisa, de que a gente tenha boa vontade no nosso coração, de que a gente tenha o desejo de ser melhor, de ajudar, de compartilhar. E é isso que ele espera de nós, que a gente coloque à disposição dele o nosso amor, para que ele multiplique infinitamente. Essa é a mensagem, essa é a reflexão que eu trouxe dessa lição de Emmanuel. Eu espero que eu tenha conseguido levar, né, compartilhar da melhor forma o que eu consegui absorver dessa lição. Muito obrigada, muita luz a todos, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Seu áudio está desligado. Andréia, que sentimento profundo ver
o que você está colocando. Que coisa bonita esta palestra, estudo de hoje. E eu vou dizer por que é bonito. Porque o Centro Espírita Allan Kardec está reunindo um grupo de companheiros aqui no sistema online. Além disso, também um grupo de companheiros no sistema presencial. Esta é o início de várias reuniões híbridas que nós iremos realizar com muito amor e com muito carinho. E essa reunião, que está sendo gravada só no nosso sistema online, mas que posteriormente será postada também no YouTube, vai servir de marco para que o Centro Espírita Allan Kardec está fazendo. Parabéns a todos vocês. Parabéns à diretoria da casa. Parabéns a você, Andréia, que faz parte desse grupo e nos trouxe esse estudo maravilhoso. Vamos agora, então, terminarmos esse nosso estudo, essa nossa palestra, com uma prece, pedindo a Deus novamente, a Jesus, que abençoe essa casa que é um farol de luz para toda a região onde ela está situada. E é onde também a espiritualidade amiga aí recolhe as energias importantes e necessárias para serem utilizadas aonde os companheiros estão precisando. Que essa luz divina se propague não somente em nossas mentes, não somente em nossos corações, mas se propague aos locais aonde, com muito amor e com muito carinho, ela está sendo levada para o acolhimento de tantos e tantos que precisam serem acolhidos. Obrigado, mestre amado, por esta noite. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.